Veja se aparecem para vocês, pessoal. Me fala aí, por favor. Se aparece. Tá aparecendo para vocês? Aqui não. Não? E agora? Agora tá. Tá todo mundo, tá, pessoal? Beleza. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite para todos. Vamos lá dar consequência, né, na parte de membros inferiores. Na outra aula a gente falou, né, sobre a parte óssea. E aí falta a gente falar um pouco da parte articular, né, que vai ter relação aí com a região do membro inferior. Então a gente vai ter desde o símbolo do membro inferior, a cintura pélvica, que a gente vai ter basicamente a articulação sacroiliaca, entre os dois ilíacos e o sacro, e na parte anterior, a articulação da sínfise púbica, que é entre o disquinho, né, articular o pubis, e os dois ilíacos. E vamos ter alguns ligamentos aí, né, unindo essas estruturas. Mais abaixo, então seguindo para a parte, né, de coxo femoral, a gente vai ter a articulação do quadril, né, que é do fêmur em relação ao acetábulo, a articulação do joelho, tibia e fíbula, talo crural, né, tornozelo, e todas as outras que vêm intertarsais, tarso metatarsais, intermetatarsais, todas as outras articulações. E aí, começando pela articulação sacroiliaca, a articulação do tipo plana, permite o deslizamento de um ilíaco, do outro ilíaco e do sacro, cada osso desse mexendo independente e ao mesmo tempo em conjunto, porque o movimento de cada um desses vai permitir, né, a gente caminhar, por exemplo, né, fazer a marcha. Então, quando nós caminhamos, ora um ilíaco vai para frente, ora outro ilíaco vai para trás. Deixa eu ver se eu apareço aqui para vocês me verem. Quando a gente caminha, né, eu tenho os dois ilíacos, ora um ilíaco faz movimento para frente, outro ilíaco faz movimento para trás. Depois vai inverter, ora outro vai para frente, outro vai para trás. Então, durante a marcha, você tem esse padrão de movimento aqui, e o sacro acompanha os movimentos, além do que o pubis lá na frente. Vou voltar para a imagem. Aparece para vocês novamente? Sim ou não? E aí, esse movimento, né, entre os três ossos permite essa mobilidade do quadril, né, dessa articulação. Existem também ligamentos que servem tanto para fixação dos ossos como proteção, né, e até de certo ponto limitação desse movimento, né, em excesso. Então a gente tem o ligamento sacroiliaco anterior, esse que está aqui na seta, ligamento sacroespinhal, que vai da espinha, né, do ilíaco para o sacro, ligamento sacrotuberal, que vai do tubérculo, né, do ilíaco para do túbero isquiático para o sacro. Vamos ter outros ligamentos. O ligamento que sai dos processos lombares e vai até o ilíaco, chamado ilho lombar, né, que conecta a coluna lombar com o osso ilíaco. Ligamento sacro-ilíaco posterior, né, tem alguns ligamentos sacro-ilíacos posteriores, sacro-tuberal, como apareceu antes, e o sacro-espinhal. Vamos ter também ligamentos internamente, né, entre a articulação, chamado interósseo, entre o sacro e o ilíaco. Então, ligamento sacro-ilíaco interósseo, né, que está aqui internamente. E aqui uma imagem para você ver, né, os processos transversos das vértebras, e logo colado com o processo transverso tem todo esse ligamento, né, que vai dele até o ilíaco, até a crista ilíaca, que é o ligamento ilho-lombar. Parte anterior, então aqui a gente tinha uma vista posterior, aqui já é uma vista como se fosse mais internamente, e aqui mais anterior. Anteriormente a gente tem o disco, né, a cartilagem, que é a sínfise púbica, e vamos ter acima e abaixo dela dois ligamentos pequenininhos. Acima, um ligamento púbico superior, abaixo um ligamento chamado arqueado, porque tem formato de arco. E entre eles temos o disco. O disco serve para essa
esse contato entre os ossos, amortecimento, né, entre eles e permissão de movimento também. É muito comum essa região inflamar e geral que vocês vão ouvir falar sobre pubalgia ou pubeite. Não sei se alguém já ouviu falar desses termos. Pubeite ou pubalgia, que seria a inflamação dessa região, né? Dessa região, ó, a cartilagem em si, né? A articulação entre os dois ilíacos na parte anterior. É comum em atletas, por exemplo, de futebol, atletas corredores, pessoas que têm algum movimento brusco nessa região do quadril, podem estar assim acometendo essa pubalgia. Não necessariamente só atletas. Mas um exemplo bem clássico que a gente já teve, assim, né, falando de atleta, foi o Kaká. Não sei se você lembra do Kaká, né, campeão do mundo na Copa 2002. Na época que ele estava na Itália e ia se transferir, né, e se transferiu para a Espanha, para o Real Madrid, justamente nesse período ele teve uma pubalgia importante, precisou ser operado, fazer uma cirurgia lá na Espanha. E isso interferiu bastante no desempenho dele, atrapalhou demais no desempenho dele. Tanto é que a carreira dele, pode observar, depois que ele foi da Espanha para frente, não teve bom desempenho. Enquanto na época chegou ele e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo subiu e o Kaká desceu de rendimento depois da cirurgia. Se questiona, né, se essa cirurgia era para ser feita ou não, mas aí é outra história. Mas o fato é que esse segmento estava, né, inflamado dele e aí ele precisou fazer a cirurgia e isso diminuiu a performance esportiva dele. Ele foi parar nos Estados Unidos, jogou no São Paulo depois e aí finalizou a carreira. Na parte anterior também vamos ter um ligamento chamado ligamento inguinal, que vão passar estruturas aqui do próprio plexo, né, plexo lombar, que passam entre o ligamento inguinal. Vamos ter o canal, né, o forame obturatório, e uma membrana obturatória. E vamos ter, né, toda a cápsula articular que reveste a articulação, né, coxo-femoral, né, entre o fêmur e o ilíaco. Também temos ligamentos se estendendo até a região do cóccix e unindo o cóccix com o sacro, chamado ligamento sacro-coccígeo anterior, de um lado aqui do outro, ó, e sacro-coccígeo posterior, aqui na imagem, né? E lateralmente também vamos ter ligamentos sacro-coccígeo lateral. Para que esses ligamentos? Para a união entre esses ossos e também para sustentação e limitação de movimento. Cada osso desse também vai ter um micromovimento acontecendo, ou uma exacerbação de problema quando o indivíduo tem uma queda, por exemplo, que cai de bumbum no chão, acidente automobilístico, quando passa muito tempo na postura sentado, trabalha horas sentado, o cóccix fique ou mais para fora ou mais para as laterais, gerando um aumento de pré-cômodo na região do bumbum quando senta. Então, aquelas pessoas têm dor ao sentar, às vezes precisa sentar sobre um travesseirinho, né, e tal, porque passou por algum trauma. Existe um ligamento também, que sai dessa região do sacro, passa toda a parte por baixo do períneo até o pubis, leva até o nome de todas as estruturas, então passa por baixo, passa pelo reto, passa pela bexiga, passa pelo períneo e chega até o pubis. Ligamento sacro, reto, vesículo, púbico, então leva toda a extensão aqui também. O que quer dizer que se eu tiver uma alteração no pubis ou se eu tiver uma alteração no cóccix, esse ligamento pode ser tensionado e aí, consequentemente, vai mexer com todas as estruturas que estão lá dentro. Então, pode ter relação nos casos de incontinência urinária, incontinência fecal. Além do que, quando a gente for falar, né, mais para frente, né, provavelmente na próxima aula, sobre plexo lombar, lombar e sacral, o nervo que estimula essa região pode estar também sofrendo algum tipo de alteração, que é o pudendo, que é o nervo que sai lá da raiz de S4. E aí, vindo para a articulação coxo-femoral, vai conectar o ilíaco, ou seja, o centro, né, do corpo com as extremidades, com a periferia, no caso com o fêmur, né, através da cabeça do fêmur se conectando com o acetábulo. É uma articulação do tipo esférica e sinovial, tem líquido, né, sinovial que vai transitar. E esférica, ele permite 3 graus, né, de amplitude de movimento, permitindo os seguintes movimentos: flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna, rotação externa e circundução. Então tem uma ampla qualidade de movimento, né, e capacidade de movimento,
E pelo formato do acetábulo, né, ser quase que um buraco, né, digamos assim, algo mais interno. E a cabeça do fêmur acopla, aqui nessa parte vermelha do slide dá para ver melhor. Além disso, eu tenho um revestimento, né, vocês viram em outras fotos anteriores, de toda uma cápsula articular protegendo. Então, em termos de algo que você vai ouvir falar depois, que são as luxações, é muito mais comum você ter uma luxação, né, sair do lugar, desarticular do membro superior, né, do ombro, devido à cavidade glenoide lá em cima com o húmero ser mais reta, né, não ser tão assim afundado, do que você ter uma luxação do quadril. Eu tenho, né, as estruturas ligamentares ó, recobrindo, além do próprio acetábulo, ligamentos que vão estar unindo tudo. Então, tem o ligamento da cabeça do fêmur, né? Tem o lábio do acetábulo. Então, além do acetábulo em si, ainda tem recoberto pelo lábio glenoidal, lábio, né, do acetábulo. Lá no ombro a gente tem o lábio glenoidal, né? Tem lesões labrais que acontecem em traumas. E tem o ligamento transverso do acetábulo, que está aqui mais embaixo. Vou ter esse ligamento da cabeça do fêmur, que vai ter função de fixar nesse fêmur juntamente com o acetábulo e nutrir, na verdade, a cabeça do fêmur. Então é comum, quando eu tenho a alteração desse ligamento e a alteração desse encaixe do fêmur com o acetábulo, eu ter o que vocês vão ouvir falar também como necrose da cabeça do fêmur. Essa cabeça do fêmur perde a nutrição natural e acaba precisando de colocação de prótese, é algo que também vai existir lá para frente. Aqui uma imagem mais interna mostrando esse ligamento, né, da cabeça do fêmur. E eu tenho toda a cápsula articular revestindo, né, e também alguns ligamentos aí que conectam. Por exemplo, ligamento que sai da região do pubis e vai até o fêmur, chamado ligamento pubofemoral, né, na parte anterior. Ligamento que sai do osso ilíaco em si, né, na parte do ilho para o fêmur, chamado ilho femoral, vem do ilho para baixo. E aí vou ter uma parte transversa aqui e uma parte descendente. Passou um pouquinho a imagem. Uma parte descendente. E na parte posterior, saindo do isquio, indo até a região do fêmur, né? Ligamento isquio femoral. Esse aqui, ó, tá na seta. Aí são basicamente esses ligamentos, né? Já que a gente tá falando da articulação, né? Do quadril. E aí a gente segue para os do joelho. No joelho em si, a gente vai ter, né, de articulação, né? Basicamente a articulação do fêmur, né, do osso fêmur com a tíbia. Alguém ligou um som aí alto, só um momento. Tem alguém ligado o som. Voltando, a articulação do fêmur com a tíbia, chamado fêmuro-tibial, que é uma articulação sinovial também. Toda a grande articulação recebe líquido sinovial. E ela é do tipo condilar, porque os côndilos do fêmur vão estar se articulando com os côndilos da tíbia. Só que entre eles vai ter uma estrutura chamada menisco, né? Os meniscos vão estar lá, tanto amortecendo, né, os impactos, né, em relação ao joelho, quanto fazendo essa conexão e deslizamento dos côndilos. Porque imagina que se não tivéssemos os meniscos, basicamente ia ser o deslizamento osso sobre osso. Então eu tenho os meniscos para facilitar esse deslizamento também da articulação fêmuro-tibial. Eu tenho a articulação também entre o fêmur e a patela, chamado fêmuro-patelar, do tipo sinovial também e do tipo plana, porque a superfície, né, articular da patela vai deslizar sobre a face articular do fêmur. Isso numa posição natural, normal. Existe, né, fixação muscular aqui em cima e tem os quadros que também você vai ouvir futuramente, né, é bom ter essa questão de correlação clínica também nessa disciplina já, e chamada de condromalácia patelar ou síndrome fêmuro-patelar, que nada mais vai ser do que um deslocamento dessa patela mais para a lateral, no seu posicionamento, ou mais para a medial, devido a um desequilíbrio dessa musculatura do quadril. Então, essa musculatura do quadríceps, muitas vezes, vai ser uma musculatura chave no tratamento das lesões de joelho. Muitas vezes o quadril vai estar comprometido. E vai gerar essa alteração de posicionamento da patela, e a patela, em vez de deslizar sobre a face articular, começa a deslizar sobre o fêmur, aqui lateralmente, sobre os côndilos. Aí, entre esses dois ossos, existe cartilagem. E aí, como existe cartilagem,
essa cartilagem já vai se desgastando. Vai se desgastando. E aí, com o passar do tempo, vai gerando os quadros de artrose, que você vai falar também, né, em relação ao joelho. A osteoartrose, vou botar aqui no osteoartrose de joelho, que é muito comum você ouvir, né, nos quadros de idosos, né, nos quadros de pacientes mais velhos, que vocês, né, nas duas áreas vão vir atender tanto a parte da educação física para fazer os exercícios, quanto a fisioterapia para o tratamento. Então, o joelho em si, a articulação, né, que permite os movimentos de flexão e extensão. E quando esse joelho está flexionado, ele permite os movimentos de rotação interna e externa da tíbia. Inclusive, né, da tíbia com a fíbula. Inclusive, quando lá na frente vocês vão ouvir falar da disciplina de biomecânica e outra disciplina de tratamento, vai ser importante esse entendimento da rotação interna, externa, extensão, em termos de entender o movimento. Por quê? Só uma pincelada, não, exemplo. Quando o paciente faz, né, o cliente faz a flexão de joelho, a tendência da tíbia em flexão é fazer uma rotação interna e a tendência é de ir mais para trás. Se você pegar aqui a posição anatômica, né, esse movimento aqui, ó, né, que é a flexão, a tíbia e fíbula estão indo para posterior. Quando se faz a extensão, a tíbia e fíbula está indo para anterior. Então, isso vai ser até um bizu mais para frente, para poder vocês desenrolar os tratamentos dessa região, quando a gente pensa em biomecânica, mas é algo para outros semestres. Por enquanto, a gente se preocupar com as estruturas, né, o entendimento das estruturas. E aí, continuando, né, na articulação do joelho, a gente vai ter alguns ligamentos aí também compondo essa região. Então, vindo da região do quadríceps, vou ter o músculo, né, quadríceps, passou dele, eu vou ter o tendão, o ligamento patelar, que passa pelo joelho, né, e vai formar aqui o ligamento da patela. Medialmente, lateralmente, vou ter uns cordãozinhos pequenininhos, você consegue sentir aí no seu joelho, na sua casa, são os retináculos, retináculo medial e lateral. E mais ainda, lateralmente e medialmente, vou ter os ligamentos colateral fibular ou lateral e colateral tibial ou medial, que também vão fazer parte aí dessa região, né, dessa parte articular. E tudo isso vai ser revolto, né, recoberto por cápsula articular. Como eu falei há pouco, vamos ter os meniscos. Então, ó, os meniscos aí que vão servir de contato, né, dos côndilos, do côndilo do fêmur com o côndilo da tíbia e que permite, né, e facilita esse deslizamento. Veja que eu tenho aqui, ó, também o tendão ligamento patelar e a patela deslizando aqui, ó, no movimento do joelho, e tem os ligamentos colaterais, no caso aqui o colateral lateral. Quando eu tenho alteração nesses movimentos do joelho, eu posso ter ruptura de todos esses ligamentos, ou posso ter a famosa também lesão meniscal, vai ter desgaste desse disco. O menisco medial, veja que ele é maior, né, no seu formato, tem formato diferente do menisco lateral, e diferença de movimento eles também apresentam. E tem os ligamentos também, mais internos, ligamento transverso do joelho, que vai de um menisco a outro, e tem o ligamento cruzado anterior e cruzado posterior. Não sei se você lembra que tinha, né, as eminências intercondilares e tinha uma área, né, intercondilar, uma parte anterior e outra área posterior. Ligamento cruzado está nessa área condilar anterior. E por que ele tem a nomenclatura anterior? Porque ele vem da parte posterior do fêmur, vou repetir isso mais vezes, e ele vai para a parte anterior da tíbia. A nomenclatura cruzado anterior é em relação à tíbia. Já o ligamento ele sai da parte anterior do fêmur, cruza o joelho e vem para a parte posterior da tíbia nessa área intercondilar posterior. Então, a nomenclatura anterior e posterior dos ligamentos cruzados estão falados também. Isso se dá em relação à tíbia. Vou ter um ligamento também, ó, que vai da região do menisco e segue para o fêmur, chamado menisco femoral posterior. Então, tem essas estruturas que servem, né, para permitir um bom movimento do joelho e para limitação, tanto dessa tíbia para anterior,
o ligamento cruzado posterior limita isso. Desculpa, o ligamento cruzado anterior limita a anterioridade da tíbia e o ligamento cruzado posterior limita a posterioridade da tíbia. Porque se eu não tivesse esses ligamentos, nosso joelho seria altamente frouxo e em qualquer passo que a gente desse, esse joelho ia altamente deslocar muito fácil para frente, para anterior e para posterior. Não é assunto de agora, mas quando eu tenho as rupturas, né, mas eu acho que vai aparecer a imagem mais para frente. Isso. Deixa eu chegar na parte das rupturas que eu comento. Vou ter também cartilagem articular, né, o que vai permitir o deslizamento entre os ossos. Vou ter tecido gorduroso, né, próximo do joelho também, estruturas vasculonervosas, artérias e veias. Tem um monte de conexões aí. Então aqui mais uma imagem posterior, vendo o ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior e o menisco femoral. E tem essa região, né, posterior, também chamada de região poplítea, ou fossa poplítea, em que eu vou ter também o ligamento poplíteo arqueado, que ó, esse aqui que passa tem formato de arco. Tem o ligamento poplíteo oblíquo, esse aqui, e tudo vai ser revestido por cápsula articular. No joelho, assim como no ombro é mais famoso, né, de ouvir falar. A gente tem as bolsinhas, né, as bolsas sinoviais. Então, são as bolsinhas que lubrificam a articulação, né, que vão também nutrir as regiões que podem inflamar, né, nos quadros de bursite. E sim, o detalhe que eu falo sobre a lesão, né, do ligamento, quando eu tenho a ruptura do ligamento cruzado, isso é uma questão de correlação, né, clínica, que pode acontecer por uma torção. Então, imagina que alguém trava o pé no chão, no sapato, e a tíbia e fíbula rodam para dentro e o fêmur roda para fora. Esse movimento de torção pode gerar uma tensão muito grande, causando a ruptura do ligamento cruzado anterior. E também é muito comum, junto dessa ruptura do ligamento cruzado, tem uma lesão de menisco. E aí o que acontece? Se eu tenho um cliente que chega no atendimento de vocês futuramente e ele tem esse ligamento rompido e não fez cirurgia, ainda, quando você vai fazer esse tipo de teste que está na foto aqui, esse é o famoso teste chamado teste de gaveta. Se quem ainda não ouviu, vai ouvir falar desse teste, em que você vem aqui, nesse é para a gaveta anterior, você segura na parte posterior da perna, você vai fazer um movimento no sentido da seta aqui, ó, puxando em direção para o terapeuta, né, em direção para você. E você sente muito frouxo, muito solto, isso fora toda a parte de exame de imagem e outras coisas, né, que vocês vão ouvir falar, serve para fechar esse diagnóstico de ruptura do LCA. Se é um indivíduo que não vai fazer uma atividade esportiva muito grande, ou um trabalho que precise das pernas, né, de usar e tudo mais, tem pessoas que optam por não fazer a cirurgia, mas normalmente é necessário fazer cirurgia, principalmente quando rompe total. E aí o mínimo de tempo de recuperação dessa cirurgia, o mínimo do mínimo, vai ser de reabilitação 6 meses, para ter tudo ok mesmo. Podendo chegar a 8 meses, 1 ano de reabilitação tranquilamente. Certo? Quando tem a ruptura desse ligamento. O posterior é pior ainda quando rompe, só que é mais difícil romper. O posterior, se o cruzado anterior, a média de recuperação são 6 meses, o posterior tem uma média de 8 a 9 meses de recuperação. Só para vocês terem uma ideia. Eu tenho algumas coisas que podem acontecer, né? Procedimento cirúrgico, se for completa a ruptura. E aí eu vou ter que o procedimento cirúrgico. Se for parcial, geralmente vai ser feito fisioterapia primeiro, depois liberar para educação física. Se for feito, né, se tiver uma ruptura completa, aí vai ser feita a cirurgia, e que aí pode ser colocado enxerto de 2 regiões, ou do próprio tendão patelar, ligamento patelar, ou da estrutura lá da pata de ganso. São essas 2 possibilidades, geralmente, que a medicina opta por fazer a reconstituição do ligamento. Vou ter uma articulação, né, que aí não necessariamente vai ter ligamento, mas da tíbia, né, tíbio fibular proximal, entre a cabeça da fíbula com a face articular fibular, né, do côndilo. Certo, Maria José, tudo bem. Mas que você possa resolver esses problemas o mais rápido possível e vai ficar gravado de todo jeito.
é uma classificação, essas duas, do tipo sinovial, plana, então vai permitir um deslizamento entre esses dois. É possível, na sua prática, futuramente, você pegar... a galera de educação física, não sei se paga essa disciplina, mas a galera de fisioterapia vai ter uma disciplina chamada anatomia palpatória. Então, você consegue localizar a cabeça da fíbula, segurar a cabeça da fíbula e mexer, e sentir o deslizamento nessa articulação, tíbio fibular proximal. Então, eu vou ter a face articular da cabeça da fíbula entrando em conexão com a face articular fibular do côndilo, né, do côndilo lateral da tíbia, né, que está aqui. Então, eu vou ter essa junção aqui. Acima dessa região, eu vou ter um ligamento anterior da cabeça da fíbula e também na parte posterior, o ligamento posterior da cabeça da fíbula. Porque se fosse só esse contato, né, lateral entre tíbia e fíbula, não tivesse esse ligamento, ficaria mais solto, né, mais fácil ainda de ter movimentos. Ainda vou ter uma parte muscular que vai se fixar na cabeça da fíbula, que a gente vai comentar na aula de muscular, né, mas que seria o bíceps femoral, que também vai estar conectado aqui. Então, quando eu tenho lá na frente, né, um indivíduo com dor ou problema nessa região lateral do joelho, pode ser por conta da fíbula, pode ser por conta desse bíceps femoral, pode ser por conta do ligamento lateral, aqui, ó, né, fibular, pode ser por conta do menisco lateral. Por isso que é bom conhecer todas as estruturas, porque quando for falado para vocês de tratamento, já fica mais claro, né, você lembrar. Também vou ter, né, a margem interóssea em cada osso, que vai também formar, né, a conexão através da membrana interóssea desses ossos, no osso da fíbula com a tíbia, que é uma articulação, né, do tipo fibrosa sindesmose. E mais abaixo, né, já chegando para o tornozelo, vou ter a articulação tíbio-fibular distal, entre a tíbia e fíbula distal, em que é uma articulação também importante, né, porque vai formar o arcabouço na parte mais superior da articulação do tornozelo, que vai ter relação direta com os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. E aí vou ter o ligamento tíbio-fibular anterior, esse aqui da imagem, e o tíbio-fibular posterior, que nos quadros de entorse, ou seja, quando homens e mulheres, né, viram o pé, eu posso ter lesão desses ligamentos, ruptura desses ligamentos, fora o edema, né, que fica no pé, a bola no pé. Tem o ligamento tiofibular entre os dois ossos interósseo, mais interno. Vou ter também abaixo, né, o osso do talos, que vai se articular, né, com essa região. Então, formando a articulação talo-crural, né, a articulação do tornozelo, que é do tipo gínglimo sinovial, que permite basicamente os movimentos de flexão e extensão, mas que na verdade leva o nome de dorsiflexão e flexão plantar. Então, vou ter as faces articulares inferior da tíbia e do malelo lateral, né? Então, vou ter essa região se articulando com o talos. E aí, como eu falei agora, né, permite os movimentos de dorsiflexão, que seria levar os dedos para cima, né, ó, em direção, né, anterior, e flexão plantar, levar os dedos em direção posterior. Certo? E aí é muito comum também em coisas que vocês vão ver para frente já na próxima disciplina biomecânica do outro semestre, que é alterações nesses movimentos do tornozelo, dorsiflexão e flexão plantar, principalmente a dorsiflexão, pode comprometer o movimento das pessoas de agachamento, então pode comprometer atividade esportiva como crossfit, atividade esportiva da musculação, ou alguma coisa que realiza agachamento, ou mesmo idosos com dificuldade de sentar e levantar, com dificuldade de ficar de cócoras, pode ter uma relação direta com alteração na dorsiflexão do pé. Muitas vezes também as alterações de flexão plantar podem ser importantes, no caso as duas, para os tratamentos. Mais na frente você vai ver uma disciplina chamada cinesioterapia, só pincelando para você já, em que esses movimentos vão ser trabalhados, né, e vai ter os tipos de contração. Contração chamada concêntrica, que aí vai aproximar a origem de inserção, e outra contração chamada excêntrica, que tem um afastamento de origem e inserção. E aí você vai ver que, hoje em dia, quando você vai pesquisar nos artigos, que vocês vão ouvir mais falar de artigo mais para frente, quando falar de tratamento mesmo, vocês vão ver que os exercícios excêntricos, boa noite, Heraldo, são os exercícios hoje em dia que são mais
realizados nesses tipos de patologia, porque se vê que tem bons resultados no tratamento, quando você repete esse tipo de movimento. Aqui eu também vou ter um monte de ligamentos no pé, por mais, às vezes, menosprezado que a gente trate, você tem muita estrutura, né, ligamentar, tem muita coisa. E aí eu tenho o ligamento colateral lateral, vamos estar aqui na foto, os colaterais laterais, e tem o colateral medial, o deltóide, né, que é, na verdade, esse conjunto de 3 ligamentos aqui, ó, que o pessoal, né, achou parecido com um delta, e aí deu o nome de deltóide. Vou ter também recoberto por tudo, né, cápsula articular, aqui a imagem do ligamento deltóide, e vou ter também outros ligamentos que auxiliam também, ligamento em que eu vou ter, ó, o deltóide, que ele é dividido em parte, né, tíbio talar posterior, essa aqui, ó, tíbio talar posterior, tíbio calcânea, então entre a tíbia e o calcâneo, tíbio talar anterior, como aqui, e tíbio navicular, então entre tíbia e osso navicular, entre tíbia, né, tíbia e talos anterior, tíbia e calcâneo, e tíbia e talos posterior. Tudo junto vai formar o ligamento, né, deltóide, ou colateral medial. Vou ter também o ligamento colateral lateral e os ligamentos, né, o tíbio fibular posterior, entre tíbia e fíbula posterior, o talo fibular posterior, esse aqui entre o talos e a cabeça, né, e a fíbula, talo fibular anterior, entre, né, o maléolo lateral, né, e a parte anterior aqui do talos, e o calcâneo fibular, entre o maléolo lateral, né, que faz parte da fíbula, e o calcâneo. Então, vários ligamentos nessa região. Então, quando eu tenho as entorses de tornozelo famosas, geralmente, né, eu vou ter a virada do pé, né, esse pé vai virar para fora, então eu tenho um movimento exacerbado de flexão plantar, geralmente, com inversão do pé. Então, eu vou ter uma tendência, geralmente, de lesionar os ligamentos laterais, normalmente. Quando eu tenho uma entorse de tornozelo, que eu tenho a virada do pé para dentro, a pronação do pé, né, excessiva, que aí é comum eu ter a lesão dos ligamentos deltóideo, além de muitas vezes uma fratura do maléolo, nessa virada do pé mais para dentro. Pé para fora, que é a mais comum, você vai ter ruptura ou pode ter ruptura desses ligamentos, além do que o pé vai ficar demasiado, né, inchado e tudo mais. Tem os ligamentos entre os ossos, chamados intertarsais dorsais, aqui eles, ó. E vou ter, né, ligamentos chamados, né, na planta do pé, intertarsais plantares. Então, imagina se você, né, espero que não, né, mas só o exemplo, levasse um corte embaixo do pé, além de ter estrutura facial e muscular, eu tenho vários ligamentos na parte plantar. Ligamento intertarsal plantar. Tem o ligamento intertarsal. Alguém falou alguma coisa? Eu acho que é dentro da casa da pessoa mesmo, né? Não sei se é alguma dúvida. Se for, pode perguntar. Deixa eu voltar aqui. Ligamentos intertarsais interósseos. Então, entre os ossos, né, vamos ter uma conexão interóssea. E eu tenho essa articulação intertarsal, né, a articulação talo-calcânea, entre o talos e o calcâneo, talos e osso calcâneo, que esses ossos vão formar o que a gente chama de retropé, que geralmente na marcha, na caminhada, você inicia o contato no solo com essa região do retropé, na maioria das vezes. Algumas pessoas pisam com o pé mais neutro, e aí já tem a tendência maior de pisar com o médio pé e o antepé, mas a grande maioria das pessoas acaba pisando com essa parte do retropé. Aí, navicular, né, cuboides, cuneiformes formando o médio pé, e eu vou ter, né, os metatarsos e falanges formando o antepé. A articulação entre o médio pé e o retropé também em alguns livros vai ser chamado de Chopard, você vai ouvir esses nomes, às vezes você pode ouvir, e a articulação entre o médio pé e o antepé é chamado Lisfranc, esse é o nome de quem estudou essa região.
Também vou ter articulação entre o calcâneo e o cuboide, chamado calcâneo cuboide, e entre o talos calcâneo navicular, chamado talo calcâneo navicular. Certo? E o pé também, além de fazer os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar, também vai participar dos movimentos de eversão e de inversão. Então, o mais comum na entorse é a flexão plantar com esse movimento aqui, ó, inversão do pé. E geralmente lesionando, como a gente falou, os ligamentos laterais. Pode acontecer esse aqui? Pode. Essa virada do pé para eversão? Pode. Só que aí, geralmente, o que é que acontece? Além de eu ter lesão do ligamento deltóide, é normalmente grande chance de fratura do maléolo medial. Aqui, ó. Vou ter a articulação, né? Entre, né, o tarso, os metatarsos e as intermetatarsais. Entre, né, os metatarsos. São do tipo plana, né? Sinovial plana. Se você pegar o pé de alguém e for mobilizar, você consegue ver um deslizamento entre esses ossos, por conta, né, dessas estruturas. E aí eu vou ter o ligamento tarso metatarsal dorsal e os intermetatarsais dorsais, entre nessa região. Também vou ter os interósseos, tarsos metatarsais interósseos e intermetatarsais interósseos. Na região, né, da planta do pé, vou ter os intermetatarsais plantares, entre os metatarsos. Vou ter os tarsos metatarsais plantares, vou estar aqui na imagem. E vou ter o ligamento metatarsal transverso profundo, que são esses aqui, ó, que estão aqui na seta. Então, ver como tem, né, de estrutura ligamentar lá embaixo, articular. Tenho as articulações metatarso-falângicas, entre a metatarso-falângica e interfalângicas. As metatarso-falangianas, então, entre os metatarso-falângios, elas são do tipo condilar, né, que vai permitir flexão, extensão, né, desses dedos. E as interfalangianas são do tipo gínglimo. Aí eu vou ter ligamento interfalângico colateral, que são ao lado, né? Colateral medial e lateral. Vou ter ligamentos interfalângicos plantares, que vão estar na planta do pé. Vou ter os ligamentos metatarso, então entre metatarso e falange, né? Metatarso falângico, colateral, medial e lateral. Observa que várias articulações, desde lá de cima, aqui onde eu estou falando, sempre tem a parte colateral medial e colateral lateral. Aqui no pé não é diferente. E eu tenho os ligamentos metatarso-falângicos plantares. Então, aqui, né, essas partes. Ok? E aí, a gente, né, viu aí essa parte de articulações do pé. Tudo bem até agora, pessoal? Deixa eu só fazer uma introdução inicial da parte muscular do quadril. E aí a gente vê musculatura mais na próxima aula. É só para a gente seguir. Aparece para vocês aqui os músculos. Só alguém aí me disse se está vendo. Sim, né? Acredito que sim. Tá aparecendo. Beleza, obrigado, valeu. E aí eu vou ter músculos da região do quadril. Hoje vamos ficar mais focados, né, nessa parte. E aí depois a gente segue a parte muscular. E a gente vai ter, né, músculos da fossa ilíaca, né, que tem relação com o ilíaco, o osso ilíaco que a gente já viu. E músculos da região glútea, basicamente, né? Depois vamos ter a parte da coxa, então vamos ter quadríceps, né, a parte posterior, os isquiotibiais, músculos da perna e músculos do pé. Além disso tudo, o corpo inteiro, né, é conectado, mas também no membro inferior vamos ter a fáscia, tecido facial tão estudado hoje em dia. Hoje em dia existe congresso só para falar de tecido facial. Hoje em dia existe tratamento só focado no tecido facial. E então se vê hoje, né, a importância desse tecido para a fisioterapia, né, para o tratamento. A parte da educação física também trabalhando com essas liberações miofaciais também. Então, a fáscia está praticamente colada com a parte muscular e conecta todo esse tecido muscular também.
Por isso que quando se fala muitas vezes de doenças ou lesões, fala de miofascial, que são essas duas, né? Face e músculo. Músculo do quadril, eu vou ter um grande e importante músculo aí, que é o músculo iliopsoas, em que eu vou ter, basicamente, na verdade, né, o músculo psoas menor, esse aqui é o que você está vendo, que vai sair da lombar e vai para o quadril. Vou ter o psoas maior, que vai ter conexão das vértebras lombares, aos processos transversos lombares e vai até o fêmur. Vou ter o músculo ilíaco, e esse conjunto é considerado iliopsoas. Então, o músculo iliopsoas, que é esse conjunto, desde o músculo ilíaco ao psoas menor e maior, ele, você vai ver, né, mais para frente, acho que aqui é o vídeo, vai ter função de flexão do quadril, unilateralmente, e bilateralmente participa da hiperlordose, né, da lombar. Observa no videozinho aqui agora. Eu vou ter a musculatura, né, do ilíaco, que sai da fossa ilíaca e vai até a região, né, trocânter menor do fêmur. E vou ter a musculatura psoas maior e a menor também saindo lá da lombar, dos processos inversos e descendo até a região do trocânter também. Então conecta lombar, ilíaco e fêmur. E de movimento ele faz flexão quadril lateralmente, então em uma flexores, né? Bilateralmente, né? Se eu usar as duas como exercício aí, é um abdômen infra, né? Que o pessoal chama. Eu também trabalho, né? Ó, o iliopsoas, então na verdade eu estou fortalecendo o iliopsoas. E ver que inicialmente eu tenho um aumento da lordose lombar também, ó, ocasionado uma extensão da coluna pelo iliopsoas, juntamente com a flexão, né, das duas pernas. E no abdômen, né, que geralmente o pessoal faz, também está trabalhando, né? Essa flexão do tronco através do iliopsoas também. Quando a gente vê numa imagem assim 3D é legal porque dá para ter uma proporção, né, mais geral dessa ação muscular. Então, no abdominal comum que a gente faz na academia, faz nos treinos, eu tenho ativação do iliopsoas, na verdade. E ele também participa das hiperlordoses lombares, né, e antiversão da pelve ou quadros de retroversão, né, se eu tenho alguma alteração do iliopsoas. Na região glútea, eu tenho músculos também extremamente importantes. Hoje em dia se fala muito dessa musculatura glútea, tanto o glúteo máximo, quanto o médio, quanto o mínimo, na importância deles para diversas funções. Por exemplo, não sei se alguém aí de vocês participou do ciclo de palestra que teve na semana passada, né, que a Estácio promoveu aí no Teams. E aí teve uma palestra que estava eu e o colega Rafael, que é da Doutor Esporte, conversando sobre lesões de corrida. E aí, quando você vai estudar sobre corrida, uma musculatura principal, por exemplo, chave para a parte de corrida, é a musculatura glútea. Inclusive, nos estudos, eles veem que o glúteo máximo, principalmente, ele é mais ativado durante a corrida. Já foi feito estudos com utilização de eletromiógrafo, que é um equipamento que mede a função muscular, e se viu que não é em exercício de academia, não é em outras coisas que se ativa o glúteo máximo na sua maioria, sim na corrida, por exemplo, na marcha. Então, eu tenho o glúteo máximo, mais à frente vou ter, né, aí lateral, vou ter o tensor da face lata, né, toda a face lata, trato iliotibial. Se eu tiro a capa maior do glúteo máximo, vou ter o glúteo médio, tem uma importante função, né, de abdução da perna, e logo abaixo o glúteo mínimo. E aqui um videozinho mostrando a função deles. Então, glúteo máximo. Glúteo máximo vai pegar a região de sacro, pegar também parte, né, ali do ilíaco, e vai vir até o fêmur. A capa dele, né, glúteo máximo. Veja que ele se conecta com o trato iliotibial, né, ó, com o tecido conjuntivo. São músculos que são muito estudados hoje em dia em várias doenças.
Vou ter o tensor da face lata, está na região lateral, né, da perna. Tem muita relação com as dores laterais do próprio corredor, né? Síndrome da banda iliotibial, é comum ter essa reclamação. E vou ter, né, toda essa conexão muscular e conjuntiva, né, por conta do trato iliotibial também, e juntamente com os outros músculos. Veja que quando a gente for conversar sobre função, não nessa disciplina, na disciplina que vocês vão ter depois, né, de biomecânica, não sei quem vai ser o professor, mas ele vai tentar pegar toda essa relação muscular que a gente está conversando na anatomia e vai integrar com o movimento. Os movimentos de extensão, quem que participa, de flexão, quem que participa, abdução, adução. E aí já tem um entendimento mais nesse sentido. Então, ó, o glúteo máximo ele é um extensor, né, do quadril. Por isso que na ação da corrida, né, como eu vou ter esse mecanismo extensor, é bastante ativado, como a gente falou. E em relação ao movimento anterior do tronco, ele também faz a extensão. Então, ajuda, né, além da musculatura lombar, da extensão da coluna. E também, né, de certa forma, vai participar do movimento de retroversão do quadril, que é quando os ilíacos, né, vão para trás. E também rotador externo, né, do fêmur. Além de extensor, rotador externo. A face lata, né? Essa musculatura que está mais lateralmente. Mas lateralmente mais um pouco, né, anterior. Então vai ter função de flexão do quadril, como apareceu ali. E aqui, mais uma vez, mostrando nessa região lateral, né? Ele chamou aqui no vídeo deltoide glúteo, também vai participar da abdução. Outra musculatura importantíssima na abdução vai ser o glúteo médio. A musculatura de glúteo médio vai ser importante. E aí, movimento concêntrico, nesse caso, é quando eu tenho a abdução, está aproximando uma coisa da outra. Quando eu volto, eu tenho um movimento excêntrico. Veja que agora aqui eu também tenho a participação dessa região do glúteo médio, por exemplo, como estabilidade da pelve. Então, durante a marcha, a caminhada, a corrida, se eu tiver fraqueza dessa musculatura glúteo média, é comum ter essa caída da pelve. E também ter uma relação direta com angulação de joelho. É uma coisa muito comentada. Na palestra, por exemplo, que a gente teve, a gente comentou exatamente disso, vendo vídeos dos corredores. O pessoal corria e aí aparecia essa queda da pelve e aparecia esse joelho mais interno, que é o chamado de valgo dinâmico, ou esse joelho podia estar mais externo, por conta dessa alteração do quadril, que é o que é chamado de varodinâmico. Vocês vão ver esses termos todos depois. Não se preocupe. E aí aqui mostrando a função do glúteo médio e glúteo mínimo. Professor, Oi. em alguma fase da vida tem como corrigir essa variação do valgo e varo? A sua pergunta é muito legal, né? Mesmo para a galera de segundo período aí, a maioria. A grande questão, e a pergunta que eu devolvo para o Seraldo é a seguinte: será que a gente precisa corrigir alguma coisa? Primeira pergunta. Porque assim, se o indivíduo, vão ter indivíduos que vão ter o valgo dinâmico, como você me pergunta, ou o varo, e eles não têm queixa nenhuma, corre X quilômetros e não reclamam. Talvez a questão aí que você vai ter que avaliar, mas isso é coisa para frente, né, nas disciplinas práticas que você vai ter, é a questão da sobrecarga que o indivíduo está tendo. E aí, quando você já tem o aumento do ângulo, né, do joelho, por conta dessa fraqueza do quadril e uma sobrecarga, isso é que causa os problemas. E aí, talvez sim, vai ser importante você estimular essa correção com exercícios, principalmente para fortalecer essa musculatura que a gente está mostrando aí nos vídeos, musculatura glútea, que é rotadora externa do quadril. Mas, não necessariamente, nem todos os pacientes você vai ter a necessidade de fazer essa correção, certo?
Também pode acontecer o contrário, o indivíduo, em vez de ter o valgo dinâmico, ele tem o varodinâmico. Aí você tem que ver até que ponto essa alteração ela é importante e causa as doenças, as lesões, as dores, para você mexer. Isso é uma coisa que a gente tem que pesar na balança. Porque a gente está levando em consideração alterações dinâmicas, pessoal, alterações de movimento, foi a pergunta do Heraldo. Se for alteração postural, não necessariamente a gente precisa nem mexer. A gente tem hoje em dia mais claridade nisso. Antigamente tinha muito esse mito de que se o cara tem o joelho mais assim ou mais assado, a gente tem que fazer um trabalho postural e corrigir. Não necessariamente, a não ser que seja uma coisa muito grande, e essa coisa muito grande é quem está causando o problema do joelho. Não sei se deu para responder a tua pergunta, Heraldo. Sim, deu para responder. Entendi. Então, a gente precisa pesar assim no cliente. Essa alteração do quadril com o joelho está sendo suficiente para causar dor? Se sim, se diante de toda a tua avaliação que tu vai aprender ainda, os teus testes te levaram para isso, aí sim você vai corrigir por meio de exercício. Mas essa questão Sim. do valgo ou do varo pode ser uma questão de sobrepeso ou de excesso de peso? O sobrepeso vai ser mais um fator. O sobrepeso vai ser mais um fator. Mas é possível você ter uma pessoa com sobrepeso que não tenha dor no joelho. Ou só tenha dor em um dos joelhos e no outro não. Então, assim, se for uma condição do peso, Heraldo, deveria doer os dois joelhos, você entende? E às vezes as pessoas só se queixam de um. Então, assim, o sobrepeso é só mais um fator, mas não é o principal. Mas você pode, obviamente, durante o processo, pedir para o paciente, né, e orientar que ele faça aí, no caso, o nutricionista vai fazer isso, né? Que ele faça uma dieta, um acompanhamento nutricional, né, de alimentação, associado com o que a gente vai fazer e com o que o educador físico vai fazer. Então, são 3 profissionais trabalhando aí. Nutricionista, educador físico e fisioterapeuta. Certo? Mas que pode ser um fator, pode. Não é o principal. Certo? Deu para entender? Entendi. Mas a pergunta é muito boa, e sempre vem essas perguntas. E aí, vamos lá, olhar, né, o glúteo mínimo. Então, o glúteo mínimo, vê que ele vem para a região, né, do trocânter do fêmur, e eu vou ter o glúteo médio, né, o glúteo mínimo levemente à frente, glúteo médio mais na região lateral mesmo. Ó. E você vai ver que o glúteo médio vai ter uma função de abdução da perna. É o principal abdutor e também estabilizador do quadril, em apoio em uma perna só, em apoio unipodal. Aí mostrando todos os glúteos, né? A composição geral da musculatura glútea. Então, hoje em dia, se vê muito a importância dessa musculatura para as doenças do joelho. É muito comum. Você quer melhorar o joelho, fortaleça essa musculatura. O glúteo mínimo, ele auxilia na flexão do quadril, então na flexão da coxa. E também o rotador medial, né, do fêmur. E também assessora, né, na flexão do tronco, também auxilia. Na antiversão, no caso do quadril. E junto com o glúteo médio também participa da abdução, mas o principal abdutor, né, da perna, para abrir, né, essa perna afastada da linha média, é o glúteo médio, mas o mínimo também vai ter uma participação. E também vai ter uma participação nessa estabilidade da pelve, né, nessa caída. Só que essas funções da estabilidade da caída e da abdução, o principal que participa é o glúteo médio. E quem mantém esse quadril alinhado, glúteo médio. Então, durante as análises de vídeo, quando o Heraldo perguntou, né, nas pessoas, pode ser, não precisa ser um atleta, né, mas as pessoas que caminham, que fazem atividade sem tendor. Se você perceber essa caída do quadril nessa análise, pode ser fraqueza dessa musculatura. E futuramente você vai ouvir falar no fortalecimento dessa musculatura. Uma coisa. Tá, vamos só falar mais desses aqui. E aí eu vou ter musculatura, né, os rotadores externos no quadril, então a gente vai ter o piriforme, a musculatura que vem do sacro, vai até o trocânter do fêmur, gêmeo superior, logo abaixo, obturador interno,
gêmeo inferior e o quadrado femoral. O piriforme, que é o maior deles, né, e bem falado, por entre o piriforme vai passar, né, o nervo ciático, ou isquiático, que é o principal nervo de estimulação de toda a parte posterior da perna. E aí, quando eu tenho uma contratura ou um espasmo dessa musculatura piriforme, que é comum acontecer muitas vezes, eu posso ter a síndrome do piriforme, que gera a compressão do ciático e aquela dor na região do bumbum e se estendendo para a perna. Veja que o nervo passa por entre o piriforme. E aqui nessa musculatura, né, também chamada esses músculos de pelve trocantéricos. Aí o piriforme. Sai da região, né, da borda lateral do sacro, vai até o trocânter. Ele ajuda, né, no movimento de rotação externa do fêmur. E também é uma participação na abdução. E na antiversão, ele vai ter a antiversão do quadril, na flexão do tronco, tem uma rotação, né, interna do fêmur. Não sei se dá para ver, né? Quando o indivíduo inclina aqui, ó, o tronco anteriormente, eu tenho um deslizamento do fêmur para anterior. Obturador interno, lá na região, né, próximo do forame. Também tendo fixação lá no trocânter. E ele vai participar também da rotação externa. Lembra, são rotadores externos. E também no movimento de adução. E o movimento da pelve de retroversão. Obturador externo. Então temos o interno e o externo. O obturador externo também se fixando lá no trocânter. Também participa da rotação externa do fêmur e da adução. E também levemente da flexão da coxa, né? Então, essas musculaturas, né? Essas musculaturas obturadoras vão participar diretamente nos movimentos da antiversão e retroversão da pelve. Quadrado femoral vai participar da rotação externa, todos esses rotadores externos. Adução. E tem toda aquela sequência de músculos que a gente citou agora há pouco aí compondo, né? E ver que a parte nervosa passa entre eles. E a musculatura do períneo também está muito próxima ali. Então eu posso ter, pensando lá na frente, a alteração entre todos esses. Pronto, a gente vai parar essa parte aqui agora. Né, da coxa para baixo, vamos deixar para a próxima aula. Então, agora nesse momento, o que é que eu vou fazer, né, para vocês? Vou mandar as atividades no Teams aí, no grupo de vocês lá, para vocês responderem as estruturas anatômicas e me mandarem novamente, como atividade extra. E vou mandar vídeos mostrando, né, as peças anatômicas dessas estruturas novamente. E aí, para vocês observarem. Certo? Ok? Mas a pergunta de Heraldo foi muito boa em relação ao valgo e vários. São coisas que sempre vão ter perguntas relacionadas. Aí agora eu vou mandar os vídeos, né, das aulas, né? Vídeo aula anatômica, porque o ideal na nossa sala de aula seria agora nessa parte da noite a gente ter. Certo, tem não, Stephanie, pode me mandar.
importante é que você mande. E aí, nessa parte da aula, seria o momento que a gente ia estar com os monitores rodando em vocês para revisar os nomes. E aí, eu vou fazer, né, mandar agora o link dos vídeos para vocês assistirem. Espero que vocês estejam fazendo isso, né, nos dias de aula na anatomia, assistindo os vídeos para fixar mais as estruturas, porque o segredo da anatomia é esse, repetir, 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 e lembrar, tal osso com tal osso, o nome da estrutura, né, ligamento tal, tal coisa, é conexão, os nomes. E aí vai ficando mais fácil na sua cabeça. Então, vou mandar as fotos, fazer exercícios para fixar, os vídeos na videoaula e as aulas você já tem, né, e o vídeo gravado daqui, né, dessa aula de hoje. Ok, pessoal? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, né, desse momento da aula aí, né, desses que a gente viu? Articulações, músculos, ou tudo ok? Beleza, então. De todo jeito, né, a aula está gravada. Ô, professor, vai perguntar? Quando Pode o senhor perguntar. passa um trabalho assim, tem até a próxima aula para entregar, O ideal é que você entregue dentro de uma semana. Ah, ok. Mas qualquer dúvida, Rafael, tu fala comigo no privado depois. Ok, obrigado. Beleza? Mais alguma pergunta de alguém ou tudo ok em relação à aula, ao conteúdo? Que aí agora eu vou mandar os materiais extras. Alguém falou? Foi eu que falei. Em relação ao músculo iliopissoas, porque quando você Certo. explicou aqui, cortou um pouquinho. Ele é dividido em 2 ou em 2 porções? Deixa eu mostrar a foto de novo para você. Rapidinho. Pera aí. Só um minuto. Veja, é Pedro, né, que perguntou? Veja, Pedro, se aparece a foto aí novamente. Aparece a foto, Pedro, para você? Apareceu. Pronto. Então, eu tenho pessoas menor, que é essa filápia aqui, essa pontinha que vem, ó, tá na seta. Tenho pessoas maior. Esses dois vão sair das lombares, ó, dos processos transversos lombares, e descem para a região ilíaca. Se juntam com outro músculo chamado músculo ilíaco. Então, na verdade, o que a gente chama iliopsoas é esse conjunto, entende? Do músculo ilíaco com os pessoas menor e maior. Então, ó, toda essa aqui que está na foto, ó, é considerado ilipsoas. Por isso que quando você deita alguém na maca, por exemplo, e palpa próximo da crista ilíaca e próximo do umbigo, entre a cicatriz umbilical e o quadril, né, próximo da virilha, próximo dessas regiões, se a pessoa tiver dor, você pode suspeitar de uma das coisas ser tensão do ilipsoas. Uma possibilidade pode ser o ilipsoas, que está nessa região, né? Você palpa, pensando, imagine um abdômen aqui, né? Você palpa nessa região entre o quadril e a cicatriz umbilical, né? Você está acessando pessoas. Aí alguém pode perguntar, né? Não sei se vão perguntar. E se não for o ilipsoas, quem que eu tenho próximo? Aí eu tenho estruturas. Por exemplo, mais superiormente aqui, perto das últimas costelas, eu vou ter os rins, passando aqui. Tem conexão com o ilipsoas. Mais aqui, próximo do ilíaco, eu vou ter o intestino, principalmente o intestino grosso, de um lado e do outro. E para as mulheres, também mais lateral e mais embaixo aqui, eu vou ter os ovários. Então, além da relação muscular, eu posso ter problemas nos órgãos, entende, Pedro, tua pergunta? E aí, numa avaliação, eu teria que ver se descartar tudo isso. Será que é da musculatura? Ou será que... Por isso que eu preciso conhecer. Mas a tua pergunta seria isso. Pessoas menor, maior e ilíaco. Isso. Beleza? Certo. Respondido. E aí, fazendo a flexão do quadril, e também tem participação na extensão da coluna, né? Na hiperlordose e a antiversão do quadril. Certo? Isso. No caso, é a flexão ou a extensão do quadril, por favor. A flexão do quadril unilateral. Bilateralmente, a hiperlordose lombar. Faz a extensão da coluna. Sim, entendi. Certo? Foi porque mas Oi? Eu fiz também a correlação, porque assim, quando o senhor falou também sobre o sistema facial, né? Certo. Em relação a miofacial. E quando eu estudei um pouquinho sobre miofacial, eu vi que um dos fatores que impedem o glúteo de hipertrofiar, principalmente o glúteo médio, é quando a gente tem o psoas encurtado.
Aí eu fiquei pensando, assim, na relação que os dois teriam. E quando é justamente essa questão do movimento, né? Da Aham. flexão homolateral. Aí agora o que é que você vai fazer, né, daqui para frente, Pedro? No caso, você vai pegar esse raciocínio da anatomia, quando você reassistir a aula, ver os vídeos, você vai juntar nesse movimento que você está falando. Ah, agora tem sentido, porque uma coisa tem relação com a outra, entendeu? Que é o que você vai ver nos clientes. Isso nas duas áreas, tanto educação física quanto fisioterapia. Por que que meu cliente adoece? Ou como você falou, por que que ele não hipertrofia o glúteo? Será que é culpa do glúteo? Ou será que alguém está influenciando? E assim, uma musculatura no geral, ela tem possibilidade de hipertrofiar, entendeu? No treinamento, de crescer. Se ela não está crescendo tanto quanto se espera no treinamento, ou foi feita a avaliação e tudo mais, alguma coisa acontece, concorda comigo? Não vai ser do nada que ela não vai hipertrofiar. E aí é preciso fazer uma boa avaliação depois. Aí isso não é para disciplina de anatomia, obviamente, mas lá na frente você vai ver a correlação do porquê que acontece. Que uma das respostas pode estar nessa relação anatômica. Certo? Isso. Deu para entender? Sim. Beleza? Então, assim, futuramente, Pedro, tá em que período já, Pedro? É Tô segundo no mesmo? quinto. Quinto. Então já viu biomecânica, cinesiologia? Já. Foi que eu reprovei a Provavelmente. anatomia no Pronto. segundo. Nessa disciplina, interrelaciona essas duas coisas, movimento com a musculatura. Certo? Pronto, pessoal. Se ninguém tem mais pergunta, então é isso. Vou mandar para vocês essa aula gravada. Vou mandar para vocês as imagens para vocês preencherem e me enviar. E vou mandar as videoaulas, né, com os professores lá, no caso, mostrando as peças. Tá certo? Para a gente continuar o estudo.